E aí, então, vamos entrar então, mais a fundo dentro do Islã, vamos dizer assim. Né? Então, o Islã determina, em primeiro lugar, para que eu coloque a chave e engrene para andar, né? Que eu faça o testemunho da fé. A gente chama de testemunho da fé. E o testemunho da fé, falando em árabe agora, então, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ou seja, testemunho que não há divindade além de Deus. Não há divindade, né? Esse Criador Supremo. Né? E testemunho que Muhammad é seu último mensageiro. E testemunho também que Jesus, né? Que Jesus é seu mensageiro também. Da mesma forma que Moisés e Abraão é seu mensageiro também. Então, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Então, a chave para mim entrar é o testemunho da fé que a gente chama. Então, eu comecei agora com as coisas obrigatórias. São as coisas obrigatórias a fazer. Ou seja, o testemunho da fé. Em segundo lugar, aí nós vamos falar então da oração. Ou seja, o muçulmano ele é obrigado a fazer 5 orações diárias. Começando uma às 5 da manhã, né? Temos que levantar às 5 da manhã, a pessoa se lava e reza para Deus. Né? Depois, perto do meio-dia e meio mais ou menos, é a outra oração. Depois, às 4:30 da tarde, mais ou menos. E depois, lá pelas 7 da noite, e a outra, encerrando agora esse horário aí, mais ou menos lá pelas 9. Então, são 5 orações diárias. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o testemunho da fé. Eu coloquei a chave no carro e comecei a andar. A segunda coisa, então, é as orações. Eu sou obrigado a fazer as orações. Mas aí vocês vão me dizer, mas eu tenho amigos ou colegas muçulmanos que se intitulam como muçulmanos e não fazem. Bom, está desatendendo uma regra determinada por Deus, vamos dizer assim. Né? Mas a regra é essa aí. Então eu aderi ao Islã, vamos dizer assim, né? O primeiro passo é fazer o testemunho, e o segundo passo, então, imediato, é eu realizar as orações determinadas por Deus, que são 5 orações diárias que a gente faz. Muito bem. E a terceira? A terceira a gente chama de zakat ou contribuição anual, ou seja, o Adib, que tem uma loja também, e trabalha, ele vai trabalhando, ele vai fazendo dinheirinho, né? Aí chega finalzinho do ano lá, e o Adib lá juntou 10 mil reais, digamos. Né? Dos 10 mil reais, não estou querendo revelar os meus reais. Muito bem. Então juntou 10 mil reais. O Adib, nós somos obrigados, gente, a contribuir 2,5% desse dinheiro que sobrou, ou seja, do meu faturamento anual, né? Para quem? O pastor? O chefe? O padre? Não, gente. Você escolhe a pessoa necessitada que você quer ajudar. Você é que vai escolher. Mas você é obrigado a contribuir. Vou dar um pequeno exemplo assim, ó. Mas é fácil. 1.000 reais, quanto é que eu tenho que contribuir? 2,5? 25 reais. Não seria assim? Né? É fácil, 25 reais. Vou lá e contribuir. Sobrou 1.000 reais no final do ano, então 2,5 vou lá e contribuir. Aí me sobrou 100 mil reais. Quanto é que virar agora? 2.500 reais tem que contribuir. É fácil? Já está. Mas Deus aí me agraciou com mais. A loja está rendendo mesmo. E aí me sobrou 1 milhão de reais. 1 milhão de reais. Deus me deu 1 milhão de reais, me sobrou no final do ano. E aí, quanto é que eu tenho que tirar? 25 reais. É fácil? É claro que não é fácil. Né? Mas aí vai da fé da pessoa, gente. O certo, então, é atender a determinação de Deus. Não podemos olhar para 25 mil. Vamos olhar que Deus te agraciou com quanto? Com 1 milhão. A pessoa sempre tem uma visão contrária. Mas então, só para resumir, vamos dizer, então, a contribuição, né, é uma obrigação que o muçulmano tem de ajudar os carentes. Ele escolhe as pessoas carentes. Eu vou ajudar as pessoas mais próximas de mim. Não, tem que ajudar em geral, vamos dizer assim, pessoas necessitadas. Né? E 2,5, gente, não é nada. Em relação ao que Deus nos dá, de saúde, patrimônio, filhos, isso e aquilo ali, né? Não é nada. Então, voltando, a primeira obrigação que eu tenho é iniciar pelo testemunho, depois as orações, depois a caridade, que é o zakat, e depois, gente, nós temos o jejum, ou seja, Siyam, que se chama em árabe Siyam, jejum, que se realiza no mês de Ramadã. Ou seja, esse ano, aqui no Brasil, o nosso calendário é um calendário lunar, e ele caiu, vamos dizer assim, no mês de setembro. E que durante 30 dias o muçulmano não come em determinados horários. Não que ele não vá comer durante todo o mês, porque aí sim, não teria ninguém aqui aprender você. Né? Então, durante um determinado horário, ou seja, do nascer do sol até o pôr do sol, o muçulmano ele não come nem bebe. Né?
também não tem relações sexuais, vamos dizer assim, tá? Para incrementar mais a polícia. Então, nesse período de horário aí, ele não pode escolher. Nos demais horários, a gente aproveita, né? Então tá. Mas entendemos também que os demais profetas anteriores a Muhammad, vamos dizer assim, também havia sido determinado o jejum, e outros profetas e outros povos também faziam jejum. Muito bem. Então, chegamos no quarto pilar, que é o jejum. E depois, gente, a última etapa obrigatória no Islã é o Hajj. O Hajj é a peregrinação à cidade de Meca, em que lá se realizam vários rituais, vamos dizer assim, né, em volta, vamos dizer assim, da casa de Deus, que se chama a Kaaba, que se encontra na cidade de Meca, na Arábia Saudita. Esse é o último pilar. E o Hajj, gente, ele é assim, ó, é obrigatório para quem tem condições financeiras e condições de saúde, vamos dizer assim. Vamos imaginar que eu seja uma pessoa doente ou não tem condições financeiras, cai essa obrigação. Essa pessoa, então, não tem obrigação de fazer o Hajj ali. Tá bem? Então, mais ou menos, a gente explicou quais são as nossas obrigações em crença, né? E quais são as nossas obrigações e realizações da gente fazer. Eu sou obrigado a fazer, né? Eu não posso, se eu desatender, eu vou aguardar meu julgamento, porque eu desatendi uma ordem de Deus. E por fim, nós podemos falar então também em relação à virtude. E o que seria a virtude? A virtude é nós adorarmos a Deus como se nós estivéssemos vendo Deus. E se eu não estou vendo Deus, eu tenho em mente de que Deus está me vendo. Então, na verdade, em todos os meus passos, eu tenho que ter em mente de que Ele me fiscaliza. Ontem eu estava olhando na televisão uma reportagem da Rede Globo muito interessante, em que ela mostrou uma cidade no Nordeste lá, em que de noite a cidade, assim, as pessoas nos bares, assim, entupidas de gente, e as pessoas bebendo em vários carros, e a Globo então resolveu fazer uma reportagem assim, meio escondida, vamos dizer assim, para ver se o código de trânsito na lei seca está sendo atendido ou não. E a maioria das pessoas é evidente que não atende. Né? Então as pessoas ali enchiam a cara lá, bebiam e pegavam o carro e mal tinham condições de sair. Né? E aí então um entrevistador, um repórter, vamos dizer assim, da Globo, Alexandre Garcia, ele fazendo um comentário que na verdade tinha que haver uma maior fiscalização da polícia e o código tinha que ser respeitado, né? E mais vigilância e câmeras, isso e aquilo ali. Gente, isso aí é a criação do ser humano. Se o ser humano tiver em mente aquela história que eu falei para vocês, da virtude, em que se eu não estou vendo Deus, né, Deus está me vendo. Então, na verdade, nós entendemos que a bebida, para nós, a bebida, vamos dizer, é um pecado, não devemos beber, bebida alcoólica, né? Então, na verdade, eu devo temer a Deus. E aí não precisa de câmara, não precisa de código, não precisa de policial. Cada um, vamos dizer assim, tendo a consciência, né, de que deve realizar vossas ações, vamos dizer assim, ou evitar de prejudicar os demais. Então, cairia todo esse tipo de aparato, vamos dizer assim, desde código, de polícia, não sei o que, câmeras fiscalizando. Né? Muito bem, encerramos essa uma parte, vamos dizer assim, desse resumo, então, vamos dizer, em relação à religião.